eu descobri algo assustador sobre mim. Eu não conseguia mais existir em silêncio. Era automático. Qualquer segundo vazio, o celular já estava na mão. Vídeo, música, qualquer coisa que fosse. Isso tudo como se a minha mente tivesse medo de si mesmo. E foi nesse momento que eu descobri o que estava acontecendo de verdade. Eu não estava cansado, mas sim eu estava fugindo de mim mesmo. Preste muita atenção porque existe uma diferença entre estar cansado e estar anestesiado. A maioria das pessoas hoje não percebe essa diferença. Nós aprendemos a fugir de nós mesmos desde muito cedo. Observe o seu próprio dia. Você acorda e antes mesmo de sentir o mundo, já desbloqueia o celular. O cérebro nem teve tempo suficiente de abrir os olhos, já recebe informações exageradas. Informações essas que são vídeos curtos, notificações, comparações, barulho e pressa. E quando finalmente sobra um silêncio, bate um desconforto que você não sabe nomear. Isso tudo como se fosse existir sem nenhuma distração, fosse algo insuportável. E esse é o problema central. A gente desaprendeu a ficar consigo mesmo. E pior disso tudo é que tem pessoas que consideram isso como algo normal. Porque a maioria das pessoas vivem dessa forma. Tem gente que não consegue começar alguma coisa sem desistir. Não consegue andar na rua sem fones de ouvido. O celular virou um lugar onde as pessoas vão para não sentir a sua própria existência. E ninguém percebe o que isso está fazendo com a mente. Porque a distração moderna parece alívio. Você entra no TikTok para descansar, sai de lá mais ansioso. Você abre o Instagram para se distrair e termina sentindo que a sua vida está atrasada. Você consome o conteúdo o dia inteiro e sente cada vez menos a sua própria vida. E aqui está a parte mais perigosa disso tudo. Isso começa devagar. Você usa a distração para evitar uma dor. Depois usa para evitar o que pensar. Até que chegue um certo momento em que você não sabe mais o que sente quando está sozinho. Porque faz anos que a sua mente nunca fica em silêncio o tempo suficiente para você conseguir ouvir a verdade. E é por isso que tanta gente anda emocionalmente perdida. Não é falta de informação. Nunca tivemos tanta informação na nossa geração que até os nossos antepassados não tinham. O problema é excesso de fuga. Nos venderam uma ideia perigosa. A ideia de que o problema da vida não é conquistar o suficiente. Então, com isso tudo, nós crescemos acreditando que a próxima mente vai resolver tudo. O próximo dinheiro vai trazer paz, a felicidade que tanto procuras. O próximo relacionamento vai preencher aquele vazio que tanto sentes. Mas olha ao seu redor. Tem tanta gente com dinheiro e destruída por dentro. Tem tanta gente famosa, emocionalmente vazia. Tem gente rodeada de pessoas completamente sozinhas. É uma farsa apenas. Porque o vazio interno não se resolve externamente. Essa é uma verdade que pouca gente aceita. Uma das coisas mais tristes da vida moderna é essa. A maioria das pessoas não quer felicidade, quer anestesia, quer algumas coisas fortes o suficiente para silenciar a sua própria mente. Mais consumo, mais conquista, mais dopamina, mais distração. Só que funciona igual a qualquer anestesia. O efeito passa. E é nesse momento que você precisa mais. Mais vídeo, mais validação, mais aprovação das pessoas, mais barulho, mais correria. Porque o silêncio começa a revelar coisas que a pessoa passou anos evitando. Insegurança, solidão, vazio, medo. Então ela continua. Entenda, o problema não é o celular, não é a internet, não é a tecnologia. O problema é usar a distração como se fosse fuga emocional. Uma coisa é usar entretenimento e outra coisa é completamente diferente e não conseguir existir sem ela. E aqui está a pergunta mais importante desse vídeo. Quando é que foi a última vez que você sentou sozinho, sem tentar escapar da sua própria mente? Sem música, sem redes sociais, sem vídeos curtos que basicamente você consome toda hora, sem nenhuma notificação. Eu percebi que estava tão ocupado preenchendo minha cabeça, que fazia anos que não escutava meus próprios pensamentos. Isso não significa abandonar a ambição, não significa virar um monge, sumir do mundo, largar objetivos. O problema não é crescer, o problema é usar crescimento para fugir de si mesmo. Existe uma diferença enorme entre construir uma vida e correr desesperadamente atrás da validação para tentar se sentir o suficiente. Isso tudo porque quando a pessoa acredita que só terá valor depois da próxima conquista, ela transforma a própria vida numa perseguição sem fim. Acaba virando simplesmente um loop ali que nunca termina. E o mais cruel, mesmo quando consegue, o vazio ainda continua lá no... O problema é que ninguém fala sobre isso. Ninguém fala sobre o vazio que aparece depois da conquista. Você espera anos por alguma coisa e finalmente quando consegue, sente felicidade por alguns dias, algumas semanas
E então a mente se acostuma, basicamente acaba virando algo normal. E de repente você está correndo atrás da próxima coisa, da próxima versão, da próxima meta, da próxima distração. E por isso que tanta gente vive cansada hoje em dia. Não me refiro a ficar cansada fisicamente, mas sim ficar cansada de não conseguir chegar em lugar nenhum emocionalmente. O maior erro da nossa geração foi transformar distração em estilo de vida. Nós não conseguimos mais parar, não conseguimos mais sentir o momento sem registrar, não conseguimos mais ouvir os nossos próprios pensamentos, não conseguimos mais viver sem estímulo constante. E aos poucos a vida começa a perder a cor. Dias ficam rápidos, a memória fica vazia, tudo parece automático. O mês acabou e você não consegue lembrar de quase nada o que realmente você fez. Realmente você estava no modo automático, porque presença exige atenção, e a atenção virou uma das coisas mais raras do mundo moderno. Fica calmo, porque existe uma verdade bonita no meio disso tudo. A vida começa a voltar quando você para de fugir de si mesmo, quando desacelera, quando você aprende a ficar sozinho, sem entrar em pânico, quando volta a sentir momentos simples, uma caminhada sem celular, uma conversa sem pressa, café em silêncio. Parece pequeno essas coisas pelo qual eu estou a mencionar, mas são coisas que realmente fazem uma diferença. Mas é exatamente isso que estamos perdendo. A capacidade de viver em um momento sem precisar escapar dele. A felicidade de verdade raramente vem de euforia extrema. Presta atenção, você não está destruído, você está mentalmente sobrecarregado há tempo demais, tentando preencher um vazio que distração nenhuma consegue preencher. Então respira, fica em silêncio por alguns minutos aí, escuta propriamente, porque tem algumas coisas que basicamente você pode aproveitar, porque acima disso tudo, o que está te consumindo não é tristeza, não é fracasso, não é falta de capacidade. É o fato de que você passou anos sem realmente se ouvir. E é por isso que a pior solidão do mundo não é ficar sozinho, é perder conexão consigo mesmo, enquanto tenta desesperadamente se distrair disso. Se esse vídeo te fez parar para pensar, se em algum momento você reconheceu o que foi dito, se inscreva no canal. Aqui a gente não entrega distração vazia, porque o propósito deste canal é trazer vídeos que façam você enxergar a vida de uma forma diferente, porque ainda existe muita conversa que pode mudar a forma como você se vê, e essa foi uma das mais importantes.